Olá, matraquinhas, tudo bem? Dexter Pecado Original chegou ao fim no seu 10º episódio sem o Dexter acordar para Dexter Ressurreição, que estreia ainda esse ano. Como isso vai acontecer, eu não sei, mas eu admito que eu fiquei muito feliz com isso, porque eu quero mais Dexter Pecado Original, sim! Eu não sei o que vocês acharam da série, por favor, comente comigo nos comentários. Mas hoje eu vou fazer o bloco dos 4 últimos episódios, 7, 8 e 9, né? Eu tava fazendo por blocos, então se você perdeu os outros 2 vídeos, por favor, veja. E agora eu vou comentar meio que por cima do que eu achei de cada personagem no geral, dos mais importantes. A começar, é claro, por ele, o Dexter. Eu simplesmente estou apaixonada por Patrick Gibson. Eu vou ter que começar a assistir tudo que esse menino faz, porque eu amei tudo que ele construiu ali com o Dexter. Eu acho que ele conseguiu chegar no nível de carisma do Michael C. Hall. Ele honrou muito esse personagem. A narração do Michael sempre maravilhosa. Eu adoro os paralelos que ele faz com tudo. E agora falando sobre o desenvolvimento do personagem, foi muito legal, né? Um fanservice completo de tudo que ele faz, de todas as questões ali dele, como que ele começa a usar o barco, né, que o barco era Slice of Pie, né, e depois vira Slice of Life, como a gente vê em 2006, mas esse ponto a série ainda não chegou, como que ele desenvolve o método dele, né, de dar uma injeção nas vítimas para elas apagarem, a questão de embrulhar num plástico, tudo, quando ele começa a desovar os corpos lá no Rio. Eu achei isso tudo muito bom, né? Toda essa construção, esse fanservice de ver o Dexter se tornando quem ele é a partir de 2006, que é quando a gente começa a acompanhar a vida dele adulta. E também todas as questões dele ali se desenvolvendo como pessoa, como ser humano, tentando manter as aparências, o quanto ele tem esse trauma bloqueado ainda, né, de ter visto a mãe ser assassinada na frente dele daquela forma tão brutal, mas ele ainda não entende, essa memória está bloqueada nele. Mas o quanto ele se compadece de crianças, o quanto ele não aguenta ver crueldade contra crianças, é algo que sempre esteve presente nele e que eu gosto muito, porque o Dexter é full Inês Brasil. Não se mete com criança, não! Eu achava que essa série não ia ter muita coisa pra contar, porque na série original existem flashbacks da juventude do Dexter, mas eu acho que ela tem coisa pra contar sim, porque tem sido puro entretenimento ver o início da vida dele na polícia de Miami e todas as coisas que isso foi se tornando. Eu simplesmente adorei. Falando agora do Harry, eu acho que a gente não fala o suficiente o quanto o Harry é um péssimo pai. Ele foi um péssimo pai para Debbie, ele foi um péssimo pai para o Dexter, ele é egoísta, ele fez uma crueldade muito grande com o Brian, o irmão biológico do Dexter, que a gente já descobre na primeira temporada, mas na primeira temporada da série original, e aqui eles também dão um background pro Brian muito legal, mas eu vou falar dele daqui a pouquinho. Mas o Harry, assim, eu já desgostava dele na série original, e aqui eu desgostei ainda mais, porque eu acho ele um péssimo pai, ele não lida bem com as coisas, ele não dá atenção pra Debbie como ela merecia, e ainda assim, a maneira como ele trata o Dexter, como ele escondeu coisas dele e que a gente vê o quanto isso afetou ele, é muito grande. O Dexter, ele é muito protegidinho pelo pai dele, a gente viu muito isso nessa super proteção em torno do Dexter nessa temporada, e é muito legal ver essa super proteção acontecendo em tempo real ali pra gente, que a gente vai descobrindo as coisas junto com o Dexter, com ele já adulto assistindo a série original, mas é muito legal ver a série mostrando isso acontecendo com a gente ali, enquanto o Dexter também era um jovem de apenas 20 anos. E agora vamos falar do Brian, né, aproveitando o gancho. Eu adorei que o Brian apareceu. A série em si, ela estava muito boa desde o primeiro episódio, mas eu acho que ela começou numa curva de muito incrível, nível o que a gente tinha no início de Dexter original, ali de ter os plot twists, as caçadas, aquela coisa que a gente fica com o coração na boca porque não sabe o que vai acontecer dali pra frente. Nossa, que deleite que foi a partir do 7º episódio.
E quando vai entrando um pouco mais na história do Brian, quando o Harry acha o arquivo dele, na hora que eu vi lá, B. Moser, eu dei um grito. Eu falei, meu Deus, é o Brian. E a gente vê o quanto ele era obsessivo com o Dexter e o quanto foi cruel. Ele, uma criança de 7 anos, que tem memórias muito mais fortes do que uma criança de 7, passar pelo que passou, ter a única família, a única segurança que ele tinha, que era o irmão, ser tirada dele, o quanto ele passou de vários lares adotivos, a maneira como ele foi tratada é horrível. Claro que isso não justifica, né, todos os crimes dele, mas ainda assim, é muito interessante ver. A gente vê que desde pequenininho ele não era muito assim uma criança normal, né? Ele já judiava de animais, que já é um sinal de alerta, uma red flag bem grande. Mas, ainda assim, tudo se intensificou muito mais após o trauma do container. E faz todo sentido, né, gente? Que, pelo amor de Deus, isso afetaria profundamente até um adulto, quiçá uma criancinha. E eu gostei muito de ver que ele já stalkeava o Dexter. Talvez todo esse desenvolvimento do Brian não tenha sido apenas um fanservice, mas uma tentativa de nos empurrar um spin-off do Brian depois. Eu assistiria um spin-off do Brian? Não sei. Eu não acho o personagem tão legal quanto eu acho o Dexter. Claro que ele é um personagem com camadas, um personagem muito bem construído, um personagem que serve muito bem ao arco, mas eu não sei se ele sustentaria uma série sendo o protagonista. Mas aqui eu simplesmente amei tudo que eles fizeram com o personagem. As cenas de morte dele foram muito brutais, muito gráficas, muito sangrentas, bem mais até do que as cenas do próprio Dexter, né? Porque como o Dexter sempre falou, ele é um monstro limpinho, né? Então ele não costuma fazer muita bagunça. Agora, falando da Debbie, maravilhosa, diva, incrível, Molly Brown. Um beijo, querida, tá? Eu sei que você tá vendo esse vídeo, então, assim, um beijo pra você, tá, meu anjo? Eu adorei a Molly como Debbie. Eu achei ela incrível, carismática, tanto quanto a Jennifer Carpenter era. Eu amei ver o ensino médio dela. Eu adorei, o meu coração se partiu por ela muitas vezes, vendo a solidão dela com a questão da mãe, que havia morrido há pouco tempo, e o quanto a partir daí ela começou a ficar completamente sozinha, porque o Dexter e o pai nunca deram atenção pra ela. Então, ai, tadinha da minha Debbie, queria muito ser amiga dela. E falando em amiga, a gente tem a Sofia, que ela teve um romance com Dexter que foi muito engraçado, mas o quanto ela foi injusta com a Debbie depois. Eu odiei que depois foi a Debbie que foi lá levantar a bandeira branca da paz, mas enfim. Todo o quanto ela se encantou com aquele namorado que já não me cheirou bem desde o início, mas eu achei que ia ter alguma coisa mais grandiosa envolvendo o namorado dela, mas não, só ela viu uma coisinha ali e acabou e ficou por isso mesmo. E a Debbie desiste ali de ir para a faculdade da Flórida para ficar na polícia de Miami. Eu achava, né, porque a série ela é 15 anos antes da série original, em que a Debbie ela é uma policial ali de uniforme e faz a transição para homicídios, que sempre era o objetivo dela. Então eu achava que a Debbie, ela ia ir para a faculdade primeiro, ia ter algumas experiências e depois que ela ia decidir se tornar uma policial, talvez ali depois da morte do pai, ou um pouco antes da morte do pai, mas não, aparentemente ela decide se tornar uma policial logo depois que o ensino médio termina, e eu não sei se eu gostei muito disso. E também nos últimos episódios, ali após o momento que a Debbie termina com o namorado, eu achei que ela ficou um pouquinho de escanteio, mas assim, ai, sempre um deleite ver Deborah Morgan. Ela é maravilhosa. Inclusive, o Brian já tinha tentado matar ela, né? Brian Moser sendo um perigo para a vida de Deborah Morgan desde criancinha, quando a Poppy era ainda somente um bebê. Os demais outros personagens, né? Batista, LaGuerta, achei muito legal. Eu só não gostei muito do fato da LaGuerta descobrir sobre o Brian, porque no futuro o Brian Moser, ele volta à tona e ela parece que não liga, mas, né, vida que segue. Agora eu quero falar sobre o grande vilão dessa temporada, além do Dexter, né, que também, assim, não é uma pessoa com uma índole muito boa, e o Harry. A gente tem o Spencer, que era o capitão da polícia de Miami, e que decide criar todo um plano porque foi corno, né, basicamente é isso. Ai, fui corno, vou matar uma criança e depois vou matar uma criança que eu criei como meu filho porque eu descobri que não era. Então, uau, meu Deus, que grande objetivo, né? Cadê um Trinity Killer?
Vamos trabalhar, roteiristas, né? Pra criar um outro vilão, assim, com a mesma energia. Mas, falando sério, eu achei o Spencer muito mal desenvolvido, não gostei da motivação dele, mas eu gostei muito do Patrick Dempsey, eu achei que ele atuou muito bem, e eu gostei muito da questão de gato e rato do Dexter e dele. E, gente, quando o Dexter corta o dedo dele, eu dei um grito! Eu achei essa cena muito boa. Então, sim, eu gostei ali do Dexter versus Spencer, que rolou, mas eu achei que o Spencer poderia ter uma motivação muito melhor, poderia ter sido melhor trabalhado. O engraçado é que eu passei a série inteira meio suspeita da Sarah Michelle Gellar, eu esqueci o nome da personagem, mas a chefe do Dexter lá do departamento forense, porém, era no final tudo o Spencer. Mas eu adorei Dexter Pecado Original, eu quero sim uma segunda temporada, não importa se não vai dar muito certo com Dexter Ressurreição, que tá aí pra sair, que essa sim eu tô achando que vai ser uma bomba, né? A Pecado Original eu tava meio sem expectativa, sem saber o que esperar. Agora, Dexter Ressurreição, vou assistir, claro, né? No dia do lançamento serei lá bem linda, dando o meu play, mas honestamente eu não tô assim com, nossa, uma super expectativa. Porém, vai sair e eu quero sim mais temporadas de Dexter Pecado Original e deem os seus pulos. É isso, pessoal. Agora, por favor, deixa aqui nos comentários o que você achou da série e até mais.